Fala pessoal, bem-vindo ao Esporte Guará. Terça-feira, muita informação porque Campeonato Maranhense já acabou, Sampaio bicampeão maranhense 2021 e os dois times, não só o Motoclube quanto o Sampaio, mas também o Juventude e o Cavalo de Aço já se preparam para o Nacional, que é o Campeonato Brasileiro. Tanto a Série B pelo Sampaio Corrêa, a D pelo Cavalo de Aço, o Motoclube e o Juventude. Troca de técnicos, novos jogadores e dispensas, tudo isso e muito mais agora no Esporte Guará. Mas sem antes também dar o recado da Cirúrgica F. Andrade. Somente na Cirúrgica F. Andrade você encontra os melhores materiais de EPIs do mercado. São toucas, luvas, toucas, entre tantos outros materiais de EPIs que neste momento são de fundamental importância. Para mais informações, você pode entrar em contato pelo telefone 3012 4400 ou então pelo Instagram, @cirúrgica_f_andrade. Entre em contato, faça seu orçamento, não só para a sua residência, sua família, mas também para a sua empresa. Cirúrgica F. Andrade, parceira aqui do Esporte Guará. E olha, eu estou aqui no estúdio hoje com o Paulo Sérgio, nosso comentarista de arbitragem. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Caldense. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Paulo, saiu a seleção do Campeonato Maranhense, que também é um assunto que vamos tratar hoje, porque o campeonato acabou, mas a Federação Maranhense, por meio de votação aberta à imprensa, selecionou a seleção do Campeonato Maranhense e nela também estão os árbitros de destaque, não só o árbitro, mas também 2 assistentes. Gostaria de chamar aqui na tela a imagem da seleção maranhense, da seleção campeã maranhense da federação, para a gente analisar logo alguns nomes, antes de chamar para a parte de arbitragem. Segundo a seleção maranhense da Federação Maranhense, a votação foi para jornalistas, o goleiro Mota do Sampaio. O Sampaio Corrêa, ele dominou a seleção do Campeonato Maranhense. No Sampaio Corrêa a gente tem o Mota, o Joécio, zagueiro, o André Luiz, volante, o Pimentinha, atacante, o Ferreira, volante também, o Eloy, meia. E como revelação, o Ferreira, o craque do campeonato, o Ferreira. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores 6 jogadores de Sampaio Corrêa tomando de conta ali da seleção. Aí pelo Motoclube, o vice-campeão, temos o Diego Renan, mais uma vez está na seleção do Campeonato Maranhense, assim como foi em 2019, também participou pelo Motoclube. E atacante, o Felipe Cruz do Motoclube, vinha sendo o homem-gol do ataque motense. Também temos jogadores tanto do PAC quanto do DFG. O Breno, lateral esquerdo do DFG, que é o IAP, e o Pedrão, o zagueiro do PAC. Assim como revelação, craque do campeonato, Márcio Diogo, mais uma vez, consegue levantar esse troféu. O técnico temos o Carlos Ângelo, o treinador da competição. E como revelação, do campeonato, temos o João Vitor, o conhecido como Balão, veio da base do Motoclube, iniciou como titular contra o Sampaio Corrêa no jogo já de volta. E na arbitragem é o Maian Frederico dos Santos Reis Novaes, o assistente Rafael Almeida e o segundo assistência a Edna Cristina. Paulo Sérgio, temos alguns lances ainda do Superclássico que você queria pontuar, mas no geral essa foi uma boa seleção do Campeonato Maranhense, assim como a arbitragem? É verdade. Normalmente, quando se tem a seleção no campeonato, com a arbitragem também não é diferente. Espera-se que os árbitros que trabalhem na final é o que estejam na seleção do campeonato. E a gente tem a grata surpresa da Edna Cristina, quando todo mundo esperava que fosse o Mairon Frederico, o Rafael Max e o Elcio Araújo. E a gente respeita o voto de Edna Cristina, talvez não só porque ela fez neste campeonato, mas talvez de uma forma que a imprensa viu e reconheceu e prestigiar o que ela vem fazendo nesses últimos jogos do Campeonato Maranhense. Então é uma forma de prestigiar, de reconhecer e que ela consiga dar andamento a esses bons jogos que ela vem fazendo nos últimos campeonatos. Então é uma forma desse reconhecimento e a gente espera que ela dê continuidade e eu particularmente entendo como surpresa, mas a gente respeita quando a gente achou que pudesse ser o Elcio Araújo ou outro assistente que estivesse na seleção do campeonato. Mas a gente tem o Mairon como árbitro principal, como o principal árbitro da competição, ganhou essa votação perante a imprensa.
é uma surpresa? Acredito que não, né? O Maier vem se destacando já há alguns anos. Na verdade, o Maier já vem se destacando há alguns anos e não é surpresa, a gente já esperava até pelos últimos jogos que ele vem feito, e no último jogo foi uma excelente, muito boa arbitragem, e ele só demonstrou realmente aquele árbitro que ele é, o mais experiente, o melhor árbitro da CEAF, e não deixou a desejar em nada, e para mim foi bem feita a escolha, foi bem escolhido o Maier Frederico como melhor árbitro da competição. E quanto ao Rafael, o Rafael Max, da mesma forma, confesso que eu escolheria o Rafael Max e o Elson Araújo, os dois árbitros que trabalharam muito bem, com uma certa regularidade ao longo da competição, mas conforme eu frisei, a grata surpresa é a Edna Cristina e respeito e entendi como se fossem os trabalhos que ela vem fazendo ao longo desses últimos campeonatos. Você tem alguns lances, né, que você gostaria de analisar e falar de uma forma geral da competição, porque a seleção do Campeonato Maranhense nada mais é o do ápice, né, do final do Campeonato Maranhense, uma votação aberta à imprensa, que seleciona os jogadores, a comissão técnica, no caso do técnico, e também a arbitragem. Mas, no geral, o Paulo Sérgio está aqui com a gente para conversar sobre alguns lances. A gente pode exibir já o lance, enquanto o Paulo tece seus comentários sobre. A gente consegue perceber, ó, nesse lance aí, ó, claramente o atacante do Sampaio Corrêa, ele vai em direção à bola, conforme eu já frisei, o goleiro, ele perde o time da bola, ele perde o tempo e atinge o atleta na altura do peito, na altura do tórax, pênalti claro, quase que clássico, e o Maier muito próximo, muito bem tecnicamente, muito bem disciplinamente e fisicamente, marcou corretamente a penalidade. E é isso que se espera do grande árbitro, nos grandes jogos, nas grandes decisões, que ele tome as decisões corretas, acertadas, quando ele for acionado. Temos o segundo lance também, um próximo lance para comentar ainda sobre a final do campeonato, que é para o Paulo analisar. Aí o time ficou reclamando de um pênalti, né? Os jogadores do Sampaio Corrêa. Exatamente. E a comissão deitou bastante ali, né? Pedindo um pênalti. Exatamente. Se a gente conseguir perceber aí, ó, nesse lance aí, claramente há um contato, mas não há um contato faltoso. O zagueiro, o defensor do Moto, vai apenas de ombro a ombro com o atleta do Sampaio Corrêa e nada a marcar. Mais uma vez, dessa vez ele acertou fazendo como não marcando. Então, esses dois lances que a gente tinha comentado a final, só para deixar bem claro algumas situações, eu gostaria que você fizesse um raio-x da arbitragem do campeonato inteiro. Não, na final, no primeiro jogo, teve uma reclamação, né, de um possível pênalti ali, de um pênalti para o Sampaio Corrêa em cima do Pimentinha, que não foi marcado. No segundo jogo, já não teve lances mais polêmicos, a arbitragem foi bem, mas antes disso, na fase de classificação, até mesmo na fase de grupos, alguns lances, né, deixaram a arbitragem um tanto que em xeque ali alguns nomes. Mas, no geral, o que você achou da arbitragem do campeonato deste ano? Na verdade, se a gente considerar fazer uma análise geral na arbitragem desse campeonato 2021, é como fosse uma competição de atletismo de 4 por 100 ou 4 por 400, onde você tem que passar os bastões. E a gente conseguiu perceber que ao longo da competição, possa ser que, fazendo um paralelo, uma analogia, que em alguns momentos ou se perdeu o tempo para a passagem do bastão ou se passou de forma errada. E que aquele atleta, aquele árbitro que ia fazer a última passagem, ele teria que fazer tudo correto para pelo menos chegar ao pódio. E foi o que a gente conseguiu perceber, que ao longo da competição houve algumas inconstâncias, alguma falta de regularidade, que se não fosse alinhado, se não fosse feito de forma correta, lá no final da competição, com certeza nem chegaria ao pódio. Eu posso dizer que talvez não chegou ao primeiro lugar, mas eu posso dizer que chegou ao pódio, mas eu tenho certeza que a CEAF verificou, fez um estudo sobre tudo isso e tenho certeza que vai precisar fazer algum tipo de ajuste. Principalmente fazer a melhora dos atos em relação a interpretar as situações de jogo de forma mais acertada, porque essa questão de não interpretar de forma correta faz com que o que tome as decisões erradas, faz com que se tome as decisões incorretas e com certeza faz com que não se tenha uma boa arbitragem. Mas eu tenho certeza que a CEAF deve ter visto tudo isso aí e vai fazer alguma coisa para que se melhore esse panorama. Só para finalizar, acabou o Campeonato Maranhense, qual que é agora o rumo da arbitragem maranhense? Eles iniciam outras competições, eles fazem alguma outra avaliação? Como é que funciona você como ex-árbitro? A princípio, acabou a competição do Campeonato Maranhense, a próxima competição, em princípio, só para aqueles árbitros do quadro nacional, onde vão começar as competições, Série A, BCD, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, andamento. Então, os árbitros do quadro nacional eles já começam competições a nível nacional.
creio que os árbitros a nível de federação, eles devam passar por alguma qualificação, algum treinamento, mas, salvo engano, no segundo semestre a gente já tem, salvo engano, uma competição a nível local, ou é para a Série D, ou é para disputa de alguma vaga da Copa do Brasil. Tem a Copa FMF, que dá vaga também para o Campeonato Brasileiro. Exatamente. Então, Paulo, quero te agradecer aqui, bom dia. Até semana que vem, que já inicia o Campeonato Brasileiro, e a gente tendo o Maranhense como árbitro, você estará aqui novamente com a gente, falando com certeza da arbitragem. É verdade. Então, assim que começarem as competições a nível nacional, nós estaremos aqui todas as vezes que tiver um time maranhense jogando aqui dentro dos domínios aqui em São Luís. No dia seguinte, a gente vai estar repercutindo a arbitragem desses jogos dos times maranhenses a nível nacional. Pessoal, um rápido intervalo do Esporte Guará. Na volta, Motoclube com novo técnico. Sampaio Corrêa anuncia 6 novas contratações e o Juventude Samas também tem um ex-conhecido do Moto como comandante técnico do time. Esporte Guará de volta agora com informações do Motoclube de São Luís, vice-campeão maranhense de 2021. Após o jogo, no calor ali das emoções, tanto para quem ganha quanto para quem perde, algumas entrevistas, né, saem um pouco do tom, ou às vezes não expressam realmente o que se espera da pessoa que passa a entrevista. O ex-técnico do Motoclube, o Júnior Amorim, ele deixou bem claro, né? Ontem a gente exibiu a entrevista dele aqui no Esporte Guará, que gostaria de ter ganhado o título, como qualquer outra pessoa que, inclusive, estaria trabalhando no moto, mas que as condições do motoclube não eram das melhores e isso também impactava bastante no jogo, dentre tantas outras coisas. E essa entrevista, essa fala do técnico Júnior Amorim foi, inclusive, decisiva para minutos depois a diretoria do Motoclube anunciar a sua dispensa, o desligamento do profissional Júnior Amorim do Motoclube. E o supervisor do Moto, o André Gomes, ele conversou com a gente para explicar essa situação, até mesmo sobre a questão do vice-campeonato motense. Primeiramente eu queria pedir perdão, né, pelo jogo de hoje, do jeito que foi. A gente queria dizer que todo ano, apesar de todas as dificuldades e tudo que a gente passa, mas a gente tem chegado, né? A gente vem montando os bons times. Infelizmente, cometemos alguns erros agora que foram fatais, né, nessa reta final de campeonato. E por isso a gente vem desligar o Júnior Amorim hoje do comando técnico do Moto, porque pra gente não é normal perder. Nosso objetivo era ser campeão. Nosso objetivo nunca foi só chegar à final. Então, com isso, a gente desliga hoje o técnico Amorim. Temos escolhido os bons frutos que a gente plantou lá atrás com a garotada da base. Vai jogar no Moto hoje quem quer jogar, quem tem vontade para jogar. E agora é juntar os cacos aí. O nosso objetivo agora é o acesso e o título da Série D. Uma fala bem lúcida do André Gomes, supervisor do Motoclube, é um dos responsáveis direto também pelo elenco, pelo Motoclube, assim como o presidente e outras pessoas que faziam parte. Inclusive o René Júnior, que é o executivo de futebol, também foi desligado do clube por fazer parte ele que trouxe o Júnior Amorim e o projeto dele era para o estadual, não conseguiu, não se concretizou, também foi desligado do Moto. E assim, é bom se deixar claro que nenhum técnico vem para o Motoclube ou para o Sampaio ou para o São José sendo enganado, sendo iludido, que aqui é a melhor estrutura, tem os melhores salários, temos as melhores condições. Do Estado, atualmente, o Sampaio Corrêa tem a melhor estrutura e condição de trabalho profissional, de futebol profissional, assim como também o IAP, que vem por ter um outro tipo de administração, com pessoas que têm um outro foco com o futebol. O Júnior Amorim, segundo informações, né, extraoficiais, em momento algum foi ludibriado, enganado, falando que tinha uma excelente estrutura. Foi-se dito o que o Moto poderia oferecer, não só como pretensão salarial, mas também de estrutura, e fez o trabalho, realizou o trabalho. E aí não conseguiu o título e justificar pela falta de estrutura é complicado. Coloca em xeque até mesmo a diretoria, que, repito, há 4 anos vem chegando na final do Campeonato Maranhense. Então, assim, a estrutura só funciona até o penúltimo jogo da final e na final não funciona. Enfim, a diretoria do Motoclube alegou que a questão da perca do título foi problemas técnicos, escolhas técnicas erradas, né? Na questão da escalação, dentre outras coisas, como a leitura do jogo. Fato é que Júnior Amorim não é mais técnico do Motoclube e o Motoclube já tem um novo técnico. Será lançado oficialmente, será divulgado oficialmente na tarde de hoje, mas
Trata-se do Carlos Ferro. Carlos Ferro já é bastante conhecido do futebol local, já passou inclusive pelas categorias de base do Motoclube, indo disputar a Copa São Paulo, mas seus principais trabalhos giram em torno do São José, inclusive do próprio Juventude, que ano passado conseguiu fazer alguns jogos no Juventude, mas por problemas de não alinhamento de pensamento de como deveria funcionar o futebol do Juventude, o Carlos Ferro acabou que discutiu, teve uma discussão no bom sentido, né, com a diretoria do Juventude e foi desligado do Juventude, pediu para sair, inclusive ficou meio que uma lacuna em aberto, né, ninguém falou ao certo o que foi, mas depois o Sport Guará foi averiguar tanto com o profissional quanto com o próprio Juventude e chega agora ao Motoclube como o principal nome para tentar mudar a realidade do time e buscar não só um acesso, mas também um título de campeonato brasileiro da Série D e tentar alcançar uma Série C para o ano que vem. Carlos Ferro será anunciado nesta tarde oficialmente pelo Motoclube. Vai acontecer uma espécie de coletiva de imprensa que será divulgada posteriormente para todos os jornalistas esportivos do estado. Inclusive amanhã toda a repercussão e as primeiras palavras de Carlos Ferro como técnico do Motoclube. E olha, o Juventude também mudou de técnico, o Juventude não conta mais com o Antônio Pesso no comando técnico e o novo técnico do Juventude é o Marcinho Guerreiro. Isso mesmo, Marcinho Guerreiro vai desembarcar lá em São Mateus para assumir o Juventude também para o Campeonato Brasileiro e o próprio Juventude vai encarar o Motoclube. O Marcinho Guerreiro é muito conhecido também no estado do Maranhão, ex-Motoclube, tem uma identificação gigante não só com a torcida como com o time e defendeu o Motoclube até a fase final de classificação do Campeonato Maranhense e já foi inclusive anunciado oficialmente nas redes sociais do Juventude e ele conversou com a gente, mandou um vídeo pra gente falando sobre essa expectativa de defender o Juventude Sambas. Tem a sonora do técnico Marcinho Guerreiro? Não, então a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem Marcinho Guerreiro, mas também todas as informações do Sampaio Corrêa que contratou 6 atletas e dispensou outros 3. Sport agora com o recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e hit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Rapaz, agora com informações do Sampaio Corrêa, bicampeão maranhense de 2021 e que sem perder tempo, ontem mesmo na segunda-feira o presidente Sérgio Frota, ao lado do diretor de futebol, Celso Teixeira, anunciaram 6 contratações e o objetivo do time, que agora não apenas a Série B, mas também buscar, quem sabe, beliscar uma vaguinha na Série A. E a Mariane Dias traz informações pra gente do Sampaio Corrêa. Campeão maranhense de 2021 no último domingo, o Sampaio Corrêa já acalma os ânimos e foca na reformulação do elenco para a Série B. Na tarde de ontem, o presidente Sérgio Frota, por meio de uma live nas redes sociais do clube, anunciou a contratação de 6 reforços, ao lado do diretor de futebol, Celso Teixeira, para a sequência da temporada. Nós estamos trazendo o Watson, lateral direito, que fez um grande campeonato carioca pela Portuguesa, e está conosco também o Jean Silva, um atacante de lado que está vindo do Ipiranga, do Rio Grande do Sul. Já foi jogador do Celso. O Celso, para quem não sabe, treinou o Ipiranga ano passado. Até os 42, 43 estava classificado para a Série B, né? E naquela tramóia lá do Remo te tirou. O futebol é difícil. Então, Jean Silva e... Nós temos mais aqui o Mauro Silva, um segundo volante, e dizer, Mauro, que você foi muito bem referendado, mas eu fui ver um jogo da Portuguesa para ver o Watson e acabei trazendo você também. Seja bem-vindo, que tem mais aqui. Tem ali o Gui Campana, né? Guilherme Campana. Gui, se você gostar de ser chamado, mas o Guilherme Campana, que fez um grande campeonato paraense, e quero dizer, Guilherme, que esse negócio do cara ter vindo de Castanhal, ter vindo de Remo, de Paysandu, isso não é importante. O importante é a qualidade técnica, é importante que o jogador tenha consciência da oportunidade que ele tem e aproveitar a oportunidade. Né? Então os 4 já estão presentes aqui.
quero anunciar também a contratação do meio-campista Daniel Costa. Daniel Costa, que estava agora no futebol paulista, já foi jogador do CSA, jogador que jogou Série A, jogador experiente. Né? E o meio armador, né? O Guilherme Campana é mais um meio atacante. Qual a diferença, presidente? Bom, para mim, o meio atacante é aquele que pisa mais na área, ele é um zico, né? E o meio armador é aquele que arma mais, o Ganso, o Nenê do Fluminense, são mais armadores. Os jogadores, inclusive, já foram apresentados oficialmente no CT José Carlos Macieira e estão em São Luís desde o final de semana para já se adaptarem à cidade. Apenas o Guilherme e o Daniel Costa ainda não estão em São Luís. O Sampaio tem sua estreia na Série B no dia 31 de maio contra o Goiás, no Castelão. Rapaz, novidade no Sampaio Corrêa, 6 novos jogadores, 6 bons nomes, apenas 2 ainda não estão em São Luís, mas chegam ainda no decorrer da semana, porque o Sampaio Corrêa já tem um desafio na próxima semana, a Série B já começa, mas vai leve. Campeão estadual, já vai com um pouco do elenco, inclusive Sérgio Frota, continuação da sua coletiva, deixou bem claro que existe sim a reformulação, vai ser disputada a Série B, mas que o Campeonato Maranhense passou e agora é a Série B e novos jogadores devem chegar para compor o elenco. Não à toa, 6 jogadores vieram de uma vez e no decorrer da semana novos nomes já vão pintar no próprio Sampaio Corrêa, como o próprio Márcio Diogo, que já foi anunciado, ainda não se apresentou, o ex-goleiro do Juventude também vai se apresentar ao Sampaio Corrêa e o Sérgio Frota continuou conversando com a gente sobre essa sequência do campeonato. Boas-vindas a todos vocês vão encontrar um time que está lutando muito para se estruturar, está lutando muito para se consolidar na elite do futebol brasileiro, né? E com títulos da Copa do Nordeste, com classificação excelente na Série B, mas tudo isso é passado, isso aqui amanhã vai ser passado e nós temos que trabalhar muito no presente para que no futuro a gente possa ter sucesso. Então, as minhas boas-vindas aqui, eu vou posição ao Alisson, ao Mauro Silva, ao Guilherme Campana, ao Jean Silva. E quero dizer que as mudanças que serão feitas de acordo com um critério baseado no bom senso, baseado com um relatório do nosso departamento de futebol. Nós temos um departamento de análise de desempenho, né? E vou voltar agradecendo a todos aqueles jogadores que contribuíram por título de bicampeão maranhense, mas dizer que a vida segue, né? E que nós temos que reforçar o time. Tem que reforçar o time com certeza, porque uma Série B, o Campeonato Maranhense, não acredito que seja um parâmetro para um campeonato tão disputado como a segunda divisão do Nacional. E ele basicamente já dá tchau para tantos outros jogadores e boas-vindas a alguns novos nomes que durante a semana o Sport Guará vai estar repercutindo aqui. Inclusive, hoje mesmo o Sampaio Corrêa já dispensou outros jogadores e nós temos a publicação oficial do Sampaio Corrêa. Após acordo, os atletas Gabriel Vasconcelos, que é o atacante, o Sávio e o Michel, que são laterais direitos, foram liberados e já estão livres para negociar com outros clubes. Agradecemos pelo empenho e profissionalismo que demonstraram enquanto defenderam a Bolívia. Boa sorte a todos. Esses são só os primeiros nomes de, com certeza, uma leva de jogadores que não participarão da campanha da Série B do Sampaio Corrêa na sequência da temporada, já na semana que vem, mais uma vez, Sampaio Corrêa, só lembrando, semana que vem, Sampaio Corrêa já está em campo novamente contra o Goiás. E olha, só para finalizar o Sport Guará, temos uma imagem aqui de um zagueiro do Sampaio Corrêa, o Paulo Sérgio, que sempre nos atende com o maior respeito, atende as nossas demandas, participa aqui com a gente do Sport Guará, tomando um cafezinho com a taça do Campeonato Maranhense. Olha a marra do zagueiro. Rapaz, tomando um cafezinho, um bolinho ali, tomando a taça. Tirou onda, Paulo Sérgio. Infelizmente não jogou em nenhum dos jogos da final, nem no primeiro jogo, nem no segundo, mas esteve lá e comemorou tanto quanto qualquer outro, porque faz parte do elenco, inclusive sendo titular no início da temporada. Sport Guará vai ficando por aqui. Amanhã tem Cavalo de Aço com novos jogadores sendo anunciados. O Juventude, a sonora do técnico Marcinho Guerreiro amanhã aqui, como sem falta. Assim também como novos nomes, não só no Juventude, mas no Motoclube e no Sampaio Corrêa. Então, boa tarde e até amanhã.